Bom, vamos lá então, moçada. É o seguinte, ó. Nós estamos aí na apostila número 7, página 297. Beleza? Aqui, ó. Apostila 7, página 297. Nós vamos falar hoje de indução magnética, como a gente já vinha falando antes, né? Deixa eu ver aqui se está certinho o microfone, pessoal. Ah, agora tá, né? Acho que vai dar para a gente escutar bem o som aí. Muito bem, vamos começar então? Moçada, antes de qualquer coisa, eu gostaria de comentar com vocês uma coisa chamada derivada. Isso, que hoje a gente vai ter que mexer com corrente alternada e a gente vai precisar, para tornar a coisa mais viável, né, mais simples, de uma função chamada de derivada. É bastante simples, vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo. Então deixa eu colocar aqui, ó. Derivada de uma função polinomial. Aí, ó, derivada de uma função polinomial. Muito bem. A derivada de uma função polinomial é assim, ó. Primeiro, o que significa derivar? Derivar significa baixar a ordem. Se por acaso a função for do quinto grau, derivando, você vai obter uma função do quarto grau. Se ela for do quarto grau, derivando, você vai obter uma função do terceiro grau. E assim sucessivamente. Se eu escrever aqui, ó, tá vendo? Y igual a 5 vezes x elevado ao quadrado. Aliás, deixa eu mudar aqui, não vou botar x elevado ao quadrado, não vou botar x elevado à quarta logo. Pronto. Vou fazer um negócio grande. Aí. E eu quiser derivar, é bastante simples. Eu pego o expoente, passo para frente multiplicando, então vai ficar assim, 4 vezes 5 vezes x. Aí eu volto lá no expoente e subtraio 1. Aí, 4 menos 1. Daí sai que o y, pessoal, vai ser igual a 20 vezes x elevado ao cubo. Aí, como é derivada, eu não sei em que função que eu vou cair, eu coloco essa linha aqui indicando que é uma função derivada. Ou a primeira derivada, tanto faz. Agora, pode ser que essa função polinomial, pessoal, não tenha apenas uma parcela. Pode ser que ela tenha mais parcelas. Por isso que a gente vai fazer mais algumas parcelas aqui, ó. Vamos supor que a gente pegue essa daqui, ó, 7 vezes x. Quando aparecer assim, o expoente é 1. E se eu for derivar, eu vou pegar o expoente que é 1, passar para cá, ó, multiplicando, aí vai ficar assim, ó, 1 vezes 7 vezes x elevado a 1 menos 1. Daí sai que a derivada vai ser 7 vezes x elevado a 0. E a mesma coisa que 7. Então a gente costuma falar o seguinte, ó, toda vez que a função polinomial tiver apenas uma letrinha, tá vendo? É só o x sozinho, não é x ao quadrado, x à quarta, x à quinta, a derivada vai ser o número que está na frente. É isso daí. Então, sempre assim. Agora, e se por acaso for uma constante, ó, y igual a 5? A derivada vai ser quanto? Vai ser 0. A derivada de uma constante é sempre igual a 0. A derivada de uma função polinomial, a gente sempre resolve dessa forma. Pega o expoente, passa para frente multiplicando, depois volta lá e tira 1 do expoente. Sempre assim. Mas se for uma constante, a derivada é 0. Certinho? Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal, é derivar a função horária dos espaços. Vou apagar aqui, então. Você vê como é que eu faço? É só pegar o expoente e passar para frente, né? E depois tirar 1 do expoente lá. Fica bem simples mesmo, bem tranquilo. Agora eu vou derivar o espaço. Então, vamos lá, primeira coisa, ó. Derivando o espaço. É melhor colocar dessa forma, a função horária dos espaços. Aí fica mais fácil a gente entender o que é, né? Aí, derivando a função horária dos espaços. Bom,
primeiro, pessoal, a função horária dos espaços, ela pode ser escrita de duas formas, né? Ou através do sorvete ou através do sorvetão. Se você derivar a função horária dos espaços, você vai cair na função horária da velocidade. Oi, pessoal, tudo bem? Chegou todo mundo uma vez? Será que eu comecei a aula antes? Acho que não, né? É que vocês estavam no... Boa tarde, boa tarde. Não, gente, é 3h15 que começa, não é? Então, não, é por causa que o Valdivino estava encerrando a aula dele, mas daí agora a gente tá aqui. Ufa. Beleza, puta que se susto, pensei que tivesse começado a aula antes. Desculpa, gente. Gente, então peraí só um pouquinho. Deixa eu repetir um negocinho aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? É a derivada de uma função polinomial, senão vai ficar uma confusão na cabeça de vocês. E é bastante simples, tá? Então deixa eu só apagar aqui, ó. Depois a gente volta a derivar os espaços. Eu achei até que vocês não viriam, porque acho que já acabou o ano, né, praticamente. Eu falei, acho que o pessoal já saiu de férias, mas vamos lá então. Por isso que eu não estava muito preocupado em olhar a tela do computador. Se por acaso você tiver uma função assim, quer ver? Ó, y igual a 5 vezes x elevado à quarta, e você quiser derivar, você coloca o y, uma linha ali do lado, pega o expoente, ó como é que é fácil. Passa para frente multiplicando, aí vai ficar 4 vezes 5 vezes x elevado a 4 menos 1. Aí você vai lá e tira 1 do expoente. Resultado, a derivada, pessoal, vai ser essa aqui, ó, 4 vezes 5, 20, vezes x elevado ao cubo. Peraí, professor, então é bem simples mesmo esse negócio de derivada? Você passa o expoente para frente, tá aqui ele, ó, tá vendo? 4. E volta lá e tira 1 do expoente, ó, só isso. Derivar, pessoal, uma função polinomial significa baixar a ordem dessa função. Se ela for de grau 5, ela passa a ser grau 4. Se ela for de grau 10, ela passa a ser grau 9, assim por diante. Aí você fala, tá, tudo bem, entendi aí como é que é. Mas para que serve isso daí? Se por acaso você tiver a função horária dos espaços e derivar, você cai na função da velocidade. Se você tiver a da velocidade e derivar, você cai na aceleração. Aí fica bastante simples você conseguir uma equação em função da outra. Por isso que é interessante esse negócio de derivada. Só que derivada, pessoal, não é uma matéria do ensino médio, é uma matéria do ensino superior. Como é só função polinomial, e depois a gente vai derivar seno e cosseno, então não vejo problema nenhum em a gente ensinar dessa forma, beleza? Aí você fala, pô, o que é isso aí, professor? É logo de mecânica agora? Não é mecânica não. É que a gente usa essas funções aqui que fica mais simples, né? Olha só aqui, ó. O y igual a 3 vezes x. Quando não aparece o expoente, gente, quer dizer que ele é igual a 1. Se eu for derivar, vai ficar assim, ó. Eu pego o expoente, passo para frente, 1 vezes 3 vezes x elevado a 1 menos 1. Aí eu tiro 1 do expoente. Você fala, ué, que estranho, vai ficar 0 lá? 1 vezes 3 dá 3, vezes x elevado a 0. Aí essa derivada aqui vai ser quanto? Vai ser 3, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, né? Então a derivada é 3. E se por acaso for um número sozinho, por exemplo, y igual a 7, qual é a derivada? É mais fácil ainda, a derivada é 0. Então, sempre que for um número sozinho, a derivada é 0. Sempre que tiver uma letrinha só, x elevado a 1, como está aqui, ó, a derivada vai ser o carinha que está na frente, ó, esse número aqui, ó, certinho? E todas as vezes que não for x elevado a 1, for x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, assim por diante, você vai pegar o expoente, passar para frente, multiplicar, né? E depois tirar 1 do expoente. Repare como é simples. A gente utiliza bastante isso, pessoal, quando a gente está mexendo com a função horária dos espaços. Vamos lá, então? Deixa eu colocar aqui, ó. Agora sim, né? Derivando a função horária dos espaços. Tem duas formas da gente escrever a função horária dos espaços. Um é aquela chamada de sorvete, né? A outra é chamada de sorvetão. Quando a gente deriva o espaço, pessoal, a gente cai na velocidade. Por isso que é comum o professor, quando está dando aula, ele escrever assim, quer ver? Ó? EVA. E-V-A. EVA. Se você estiver na função do espaço e quiser a velocidade, basta derivar. Eu vou até colocar aqui, ó, deriva.
Se você tiver na equação da velocidade e quiser aceleração, basta você derivar. A vantagem é que você não precisa guardar nenhuma das equações. É só guardar a equaçãozinha do espaço que você já sabe. Quer ver? Ó? Vamos supor que apareça uma função desse tipo aqui. Ó. S igual a 3 mais 5t menos 2t elevado ao quadrado. Aí, essa é a função horária dos espaços, um movimento qualquer. É um movimento uniformemente variado, né? Se eu derivar, pessoal, eu vou cair na equação da velocidade. Aí então você já pode colocar a letra V direto. Você não vai botar essa linha mais em cima. Essa linha só serve para quando a gente não sabe que função que a gente vai cair, né? Como eu sei que derivando o espaço eu caio na velocidade, vamos lá. Qual a derivada de uma constante? Lembra, ó, é zero, né? Você põe aqui, zero. Qual a derivada do cara que tem uma letrinha só? É ele mesmo. Aí, 5. E qual a derivada daquele polinômio ali? Você passa o 2 para frente multiplicando, vai ficar 4 vezes t. Entendeu? Aí você subtrai 1. Como nós fizemos aqui, ó. Passa o expoente para frente multiplicando, né? Depois você vai lá e subtrai 1. Aí, ó, pessoal, essa daí é a equaçãozinha da velocidade, ó. V igual a 5 menos 4 vezes t. Não sei se alguém já chegou a falar com vocês sobre isso daí. Mas, de qualquer forma, eu estou só reforçando. Então, se já falaram, eu estou só reforçando porque a gente vai precisar daqui a pouco mexer com essa tal dessa derivada. Tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou derivar a velocidade, pessoal. Se eu derivar a velocidade, eu caio na aceleração direto. Eu não preciso de ter equaçãozinha nenhuma para ficar comparando, para poder achar a aceleração. Então, vou derivar, ó. Lá vai. A derivada de um número é zero. Igual esse aqui, lembra? A derivada do cara que tem uma letrinha só é ele mesmo. Ah, então quer dizer que a aceleração é direta aqui, professor, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Aí, tá vendo? Pronto, viu só? A velocidade depende do tempo, o espaço também. Mas nessa equação aqui, a aceleração não depende do instante. Ela é sempre constante, né? Movimento uniformemente variado. Beleza? Muito bem. Aí, pessoal, a gente tem mais uma derivada. Mais uma não, mais duas. Do seno e do cosseno. Deixa eu colocar aqui, ó. Se por acaso você tiver uma função assim, ó, y igual a seno de x, a derivada é cosseno de x. Só isso. Então a derivada do seno é igual a cosseno. E se por acaso tiver uma função assim, ó, y igual a cosseno de x, qual a derivada? Aí tem que tomar cuidado, menos seno de x. Tá vendo? Essa aqui, ó, que nós vamos usar hoje, tá? Derivada da função cosseno, tá joia? Essa daí que a gente vai usar para poder determinar uma coisa chamada força eletromotriz induzida, para poder determinar tensão máxima, tensão efetiva, eficaz, aliás, corrente máxima e corrente eficaz. Que é o que a gente vai ver, não, eu acho que é o último capítulo, gente, que é transformadores, é lá na página, deixa eu ver aqui, vai, página 303, lá na página 303, tá bom? Só que antes da gente chegar lá, bom, agora, deixa eu perguntar, tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Você fala, professor, mas vem cá, de onde que saiu esse negócio de derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno menos seno? É que a derivada, gente, é a função tangente no ponto do gráfico. Piorou, né? Eu sei que aconteceu agora. Piorou a explicação, né? Então, a derivada tem a ver com a tangente. Então, quando você deriva o cosseno, você está achando a tangente da função cosseno, que é a função seno. Quando você deriva a função cosseno, você acha menos a tangente da função seno. Então, por isso que aparece o sinal de menos ali, ó. Isso aqui tem que dar um jeitinho de guardar, ó. Derivada do cosseno é menos seno, tá bom? A gente não vai usar a derivada do seno igual que vai dar cosseno. A gente vai usar essa aqui, ó, derivada do cosseno igual a menos seno. Isso daí a gente usa também, sabe onde? No movimento harmônico simples, aqueles que vocês veem lá na ondulatória. Quando a gente deriva, pessoal, a função do espaço, que é da elongação, a gente cai na função da velocidade. E quando a gente deriva a função da velocidade, a gente cai na função da aceleração. Lembra aquelas equações lá do MHS? Aquelas chatinhas lá, né? Então, por derivada, dá para fazer também, sabiam? Vou apagar aqui, tá, moçada? Vou apagar essa primeira parte aqui, ó. Caiu no passe da UFMS, na última prova, né? A última e a primeira, né, gente, que foi do terceiro ano, do ano passado.
transformadores. É isso daí. É bastante simples, não vou esconder para vocês. Talvez a gente consiga ver hoje ainda, tá? Bastante simples. Só que como ele cobrou transformadores, pode ser que de repente ele cobre tensão eficaz e corrente eficaz também. Por isso que é bom a gente fazer essas coisas que vão ter aí na apostilinha. Antes de mais nada, deixa eu montar uma coisinha aqui, ó. Só para você, vamos ver se você consegue lembrar da aula passada, ó. Eu lembro que era assim, ó, pessoal. Eu tinha desenhado um monte de xizinho aqui no quadro. Aí. E eu tinha posto uma espira. Acho que é isso que eu fiz. Foi essa arte aqui que eu fiz no último quadro. Veio uma espira daqui para lá, ó. Então ela está se aproximando. Aí ela entra no campo magnético. Olha o que ela faz, ó. Ela continua indo para lá, ó. Aí vai funcionar assim, ó. Todas as vezes que a espira estiver entrando no campo magnético, quer dizer que ela está se aproximando. Eu vou até colocar aqui, ó, a aproximação. Na aproximação, gente, a gente tem repulsão ou tem atração? Vocês estão lembrados? Lembra que a gente viu na última aula a experiência de Faraday? Todas as vezes que ele empurrava o ímã contra a espira saía correndo do ímã, se afastava, indicando isso, logicamente, que estava dando repulsão. Só que para a gente justificar a repulsão, tinha polaridade, polo norte com polo norte, polo sul com polo sul. Aqui a gente não vai se preocupar com a polaridade, aqui a gente vai se preocupar apenas com o sentido da corrente elétrica. Você vai ver como é que é simples, ó. Se essa espirinha está indo para a direita, está se aproximando, está entrando no campo magnético, surge uma força para a esquerda para poder justificar a repulsão. Porque na aproximação é isso que a gente tem. Toda vez que a gente aproxima uma espira de um campo magnético, é isso que a gente está fazendo. Aí, na aproximação nós temos repulsão. Para justificar a repulsão, se a espira estiver indo para a direita, eu coloco a força para a esquerda. Você fala, professor, é sempre contrário isso daí? Sempre contrário, tá, gente? Se a espira estiver penetrando no campo magnético, surge uma força no sentido contrário à velocidade da espira. E se ela estiver saindo do campo magnético, surge uma força também contrária, tentando trazê-la de volta. É sempre assim. Então, toda vez que ela estiver tentando entrar, surge uma força no sentido contrário, tentando fazer com que ela saia. Toda vez que ela tentar sair, surge uma força no sentido contrário, tentando fazer com que ela volte. É aquela historinha, lembra? Parece briga de namorado isso aqui. Não te quero, mas não te largo, né? Funciona dessa forma. Agora, pessoal, eu vou ter que fazer mais linhas aqui, ó, para a gente entender direitinho como é que faz para resolver essa questão número 4, que tem aí na página, sabe que página que é? Página 297, tá? Porque senão a gente nunca vai conseguir entender esse troço. É muito complicado explicar isso daí pela lei de Lenz. Então eu prefiro fazer assim, ó, porque aí eu sei que nunca mais o cara vai esquecer esse monte de xizinho que eu levo um tempão para desenhar aqui, mas pelo menos é uma vez só. Esse monte de xizinho aqui está representando o campo magnético, tá, pessoal? Ó. Aí. Beleza? Eita, acabei espirrando agora. Esse monte de xizinho aqui representa o campo magnético. Aí começa a festa, ó. Todas as vezes que eu tenho corrente elétrica induzida, obrigatoriamente, eu tenho que ter variação do fluxo magnético. Vocês lembram disso aqui? Então, todas as vezes que a gente tem corrente induzida, a gente tem que ter variação do fluxo magnético. Ah, para quê, professor? Para poder ter força eletromotriz induzida. Aí eu tenho corrente elétrica induzida. Caso contrário, eu não consigo ter. Então, quer ver uma coisa? Imagina essa espira inteira, ó, dentro desse campo magnético. Vai. Ela pode estar indo para a direita ou para a esquerda, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Mas repare que se ela estiver inteira dentro do campo magnético, ela vai ganhar as duas linhas do lado direito e vai perder duas linhas do lado esquerdo. Nesse caso, pessoal, a variação do fluxo magnético é nula. Aí, a variação do fluxo é igual a zero. Com isso, a força eletromotriz também é nula. Com isso, a corrente elétrica que era para passar na espira não existe.
Então, obrigatoriamente, você fala, caramba, tem fluxo magnético dentro da espira, ela está andando para um lado e para o outro, mas não tem corrente induzida? Não, não tem. Para ter corrente induzida, tem que ter variação de fluxo magnético. Lembra que a gente bateu nisso daí na última aula? Falei, gente, até escrevi naquele canto lá, eu lembro. Para ter corrente induzida, tem que ter variação do fluxo. Para ter corrente induzida, tem que ter variação do fluxo. Aí, se não tiver variação do fluxo, aí não tem corrente induzida. Eu posso ter fluxo sem variação do fluxo? Pode, aí, aqui, ó. Assim como eu posso ter espaço sem variação do espaço. Por exemplo, eu estou em cima de uma posição escalar aqui, que é conhecido como espaço. Se eu sair do lugar, aí tem variação do espaço. Mas se eu ficar no mesmo lugar o tempo todo, não tem variação do espaço. Quer dizer que eu posso ter espaço sem variação do espaço? Pode, claro que pode. Certinho? Agora a gente vai desenhar, pessoal, essa espira saindo. Para isso eu vou precisar tirar essa linha daqui, ó, só um pouquinho, né? E apagar esse pedacinho aqui que diz respeito à derivada. Muito bem. Olha só aqui, ó. Deixa eu colocar mais umas linhas aqui, que agora eu quero desenhar a espira saindo. Pronto. Eu vou desenhar agora a espira saindo aqui do lado direito, pessoal. A espira está indo embora. Agora aqui a gente tem que lembrar, ó, que é afastamento. No afastamento a gente tem atração. Então, quer dizer, a espira tenta sair e o campo magnético não deixa. Aí vai surgir uma força magnética aqui, ó, para a direita. Pronto. E aqui não tem força magnética? Não tem, gente. Aqui não tem força magnética, porque não tem variação de fluxo, não tem corrente induzida, não tem atração nem repulsão, porque não está entrando nem saindo no campo magnético. Mas aqui eu tenho, ó. Agora, como é que eu faço para determinar o sentido da corrente? É bastante simples. Primeiro, por que você não desenhou a força magnética aqui junto com essa seta preta da mesma forma que você fez aqui? Eu tenho que desenhar a força magnética onde tem campo magnético. Essa região aqui não tem campo magnético, tá joia? Então eu tenho que desenhar a força magnética aqui, ó. Eu vou utilizar a regrinha do tapa para poder determinar o sentido da corrente elétrica na espira. Então lá vai, ó. Esse xizinho quer dizer campo magnético. Você coloca esses 4 dedos assim entrando. Então lá vai, ó. Coloca esses 4 dedos entrando no quadro. A palma da mão no mesmo sentido da força. Então, ó, campo magnético entrando, força para a esquerda. O polegar vai dar o sentido da corrente elétrica nessa parte aqui da espira. Então, a corrente elétrica aqui é subindo, ó. Logo depois ela vem para a esquerda, aí ela desce, aí ela vem para a direita. Aí esse é o sentido da corrente elétrica, que seria o sentido o quê? Assim é anti-horário, né? Vou colocar aqui, ó. Anti-horário, beleza? E nesse caso aqui, você vai lá, professor, é a mesma coisa, a força está apontando para a esquerda, o campo magnético está entrando, então tá aí, ó. Campo entrando, força para a esquerda, o polegar aqui apontou para cima, não apontou? Então, vou desenhar a corrente elétrica aqui apontando para cima. Aí, qual o sentido da corrente aí? Horário. Mudou, né? É, cara. Então, aqui o sentido da corrente elétrica é horário. Certinho? Aí, pessoal, caiu uma questão no ITA e foi assim, quer ver? Bem parecida com essa número 4 aí. Vou mostrar para vocês aqui que fica bastante simples. Era um laço. Era assim, ó. A questão que caiu no ITA era desse jeito, ó. Aí. Depois o laço ficava assim, ó, pequenininho. Aí, desse jeito, ó. Então, você imagina um fio, igual esse daqui, eu não sei se dá para ver, ó, do microfone que eu estou usando. Aí, pessoal, ele fez um laço assim, ó, depois ele puxou. Aí, ficou menor, ó, tá vendo? É que isso aqui é bem maleável, fica difícil da gente colocar. Era um laço que era assim, aí depois o cara puxou e ele diminuiu a área. Aí, ficou bem menor. Nesse caso, vai ter uma coisa chamada variação do fluxo. Vou colocar as linhas aqui do campo magnético. Deixa eu pôr aqui no meio também, que eu acho que vai ficar mais legal.
Tá vendo o tanto de xizinho aqui, ó? Esse monte de xizinho aí que eu estou desenhando, pessoal, diz respeito ao campo magnético que está entrando, né? Aí, tá vendo? Isso daqui tudo, ó, é o campo magnético que está entrando no quadro, certo? Quando está entrando, aparece esse monte de xizinho aí. Mas eu vou desenhar, pessoal, agora sim. Agora imagina aqui do outro lado, ó. Dura que isso, que tem que desenhar do lado e do outro. Aí, é o mesmo campo magnético. Eu só diminui o laço puxando as pontas, né? Quer dizer, diminui o tamanho da espira, puxando as pontas dela. Mais essa aqui. Aí. Repare que aqui tem muitas linhas do campo magnético dentro da espira, quer dizer que o fluxo magnético é maior. Aqui tem só uma linha, ó, do fluxo magnético dentro da espira, quer dizer que o fluxo magnético é menor. Então, ó, se a gente contasse, seria assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 linhas dentro da espira. E aqui só tem uma. Então, daqui para cá, ó, o fluxo magnético é diferente de zero. Se ele aumentou ou diminuiu, isso daí não importa para a gente. O que importa é que ele variou. Quando ele varia, tem variação do fluxo, então tem força eletromotriz induzida. E se tem força eletromotriz induzida ali, quer dizer que surgiu uma corrente elétrica na espira. Só que aí que tá, pessoal. Para eu saber qual o sentido da corrente elétrica, eu tenho que olhar isso aqui, ó. Tudo isso que foi feito aqui do lado esquerdo. Que era o que o cara estava perguntando no ITA. Qual o sentido da corrente elétrica e qual a justificativa para isso? A justificativa ali você pode colocar como sendo lei de Lenz ou lei de Faraday, tanto faz. As duas servem. Ou então regrinha do abraço, tá bom? Agora, para a gente determinar o sentido da corrente elétrica, aí a gente tem que olhar aqui, ó. Não tem jeito. Eu vou colocar aqui, ó, figura 1, a figura 2 e a figura 3, ó. Tá vendo? São 3 figuras. Tá vendo? 3 posições diferentes para a mesma espira. Qual dessas, 1, 2 ou 3, corresponde a isso que foi desenhado aqui, ó? Alguém pode responder aí? Dê uma olhadinha aí, por favor, e respondam. A figura 1, a 2 ou a 3 corresponde a essa situação aqui, ó. Alguém consegue responder? A 2? Ele falou a 2. Ah, Mariana, Mariana, você não entendeu o negócio da aceleração. Pode deixar que daqui a pouco eu vou explicar de novo esse negócio da derivada aí, bem tranquilinho mesmo. Gente, ele falou a 2. Então, a 2 não tem variação do fluxo. Agora, daqui para cá teve variação de fluxo, não teve? Aumentou o número de linhas ou diminuiu o número de linhas aqui dentro? Diminuiu, foi de 21 para 1, né? Como a gente contou ali. Qual dessas figuras está mostrando que o fluxo magnético está diminuindo? A primeira, a segunda ou a terceira? Agora acho que vai ficar mais fácil. A terceira. A terceira, exatamente. Essa daqui, ó. Quando a espira sai do fluxo magnético, logicamente diminui o número de linhas dentro da espira, linhas do fluxo magnético. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa, ó. Quando você está puxando as perninhas ali da espira, está diminuindo a área, com isso diminui o fluxo ali também, né? Muito bem. Só que nesse lance de diminuir o fluxo, pessoal, surge a corrente elétrica em que sentido? Aí, ó, horário. Então quer dizer que essa espira aqui, ó, vai ter uma corrente elétrica percorrendo-a no sentido horário. Aí, enquanto tiver ocorrendo esse movimento aí, de puxar as perninhas da espira, né? Ou daquele fiozinho lá, tanto faz, puxar essas perninhas aí da espira, vai acabar fazendo com que tenha corrente elétrica induzida na espira. Certinho? Como tem variação de fluxo, então a gente acha até o sentido da corrente elétrica. E a justificativa para isso era a lei de Lenz. Aí, ó. Pronto. Então, para a gente resolver aquilo lá, a gente tem que ter isso aqui em mente. Aí você fala, professor, mas se o campo magnético, ao invés de ser entrando, fosse saindo, mudaria alguma coisa? Mudaria o sentido da corrente. Aqui seria horário, aqui seria anti-horário.
Como essa corrente aí muda o sentido, pessoal, ela é conhecida como corrente alternada, beleza? Conhecido como corrente alternada. E para a gente determinar, por exemplo, a força eletromotriz na corrente alternada, a gente utiliza uma equaçãozinha lá de força eletromotriz induzida, que nada mais é que a lei de Faraday, certo? Tem alguma pergunta aí, moçada? Ou não? Não? Beleza? Vamos seguir então. Deixa eu fazer o exercício então, ó. Número 4 da página 297. Aí, pessoal, não tem jeito. Eu vou ter que apagar essa parte aqui, tá? Porque eu quero ficar com essa daqui de novo para que a gente possa resolver o exercício número 4. Eu vou até sair da frente aqui, porque às vezes tem alguém que quer tirar print aí da tela. Aí, pode tirar o print aí à vontade aqui. Prontinho? Vou apagar então, tá, moçada? Exercício 4. Deixa eu ver a página aqui. Página 297. Pronto. Ele fala assim, ó. Determina o sentido da corrente elétrica induzida em uma espira condutora imersa em um campo magnético uniforme de intensidade B que está sendo achatada conforme a figura. Pelo que eu entendi, então, pessoal, é uma coisa assim, ó. A espira é redondinha e aí ela vai passar a ficar assim, ó. Vê, ó. Deixa eu tirar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Aí ela vai ficar assim, ó. Aí, desse jeito, tá vendo? Alguém foi lá e fez isso aqui, ó. Achatou a espira. De cima para baixo e de baixo para cima. Ela amassou, só isso. Como se você estivesse pisando em cima de uma latinha dessas de refrigerante. É isso que aconteceu. Bom, primeiro, eu vou desenhar as linhas do campo magnético aí dentro, tá? Vou desenhar aqui, ó. Aí não tem jeito. Aqui a gente tem que desenhar bastante para poder entender o que está acontecendo, tá? Aí, essas são as linhas do campo magnético, ó. Repare que as linhas que caem dentro da espira são conhecidas como linhas do fluxo magnético. Aí, tá vendo? São essas daqui da coloração vermelha, ó. Aí, essas são as linhas do campo magnético. Eita. Pronto. Jóia? Só que isso daqui que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer ali também, tá, moçada? Não vai ter jeito, ó. Então, lá vai. Para que a gente possa entender direitinho o que está acontecendo, cara. A gente fica meio perdidaço. Pronto, ó. Depois que você faz esse desenho, aí você faz a contagem do campo magnético, né? Aqui, ó. Vamos lá. Uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Aí, ó, 20 linhas, beleza? Agora vamos contar o número de linhas que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, 12 linhas. Tá vendo? Teve variação no número de linhas, não teve? Você achatou a espira? Concorda? Se teve variação no número de linhas, pessoal, quer dizer que teve variação do fluxo magnético. Eu vou colocar aqui, ó.
A variação do fluxo magnético? Sim. Então quer dizer que a gente tem corrente elétrica. Muito bem, corrente induzida. Agora, qual dessas figuras corresponde a isso que ele fez aí, ó? A primeira, a segunda ou a terceira? Dá uma olhadinha aí. Pode responder. Ninguém? 1, 2 ou 3? Gente, vocês estão aí? A terceira. A terceira, isso mesmo. Ué, daqui para cá não diminuiu o número de linhas, equivale a espira estar saindo do campo magnético. Se ela está saindo, pessoal, ó, o campo magnético entrando, o sentido da corrente elétrica é horário. Então é isso aqui que nós vamos ter, ó. Nós vamos ter uma corrente elétrica aqui no sentido horário. Como foi aquela questão do ITA, né? Que eu acabei de fazer aqui, ó. Aí esse é o sentido da corrente elétrica. Beleza? Prontinho. Era isso aí que o cara estava querendo fazer. Só que, gente, fica muito difícil a gente resolver isso aqui, ó, o exercício número 4, sem ter isso aqui em mente, ó. Fica muito complicado mesmo para a gente conseguir fazer. O cara tem que estar muito craque na matéria para conseguir fazer aquilo ali de cabeça, que é a lei de Lenz. Praticamente nula a chance, né? Então, ó, só lembrando mais uma vez que aqui no afastamento há atração. Pronto, tá aí? Beleza? Muito bem, eu vou virar a página agora. Pessoal do terceiro A, por favor, escreva o nome, série e a turma, né? Nome, série e turma. Pessoal do terceiro A, nome, série e turma. Pessoal do terceiro A, nome, série e turma. Gente, acho que amanhã é a nossa última aula, né? Amanhã é a nossa última aula. Que coisa. Vamos lá então, pessoal do terceiro A, escreva o nome, série e turma, beleza? Daqui a pouco o pessoal do terceiro B. Pessoal do terceiro A, escreva o nome, série e turma. Agora eu vou ter que apagar isso aqui, tá, pessoal? Agora já deu pra gente ver direitinho, né? Como é que é feito o negócio aí. Apagando. Agora o pessoal do terceiro B de bola, escreva um nome, série e turma. Pessoal do terceiro B, escreva um nome, série e turma. Nós vamos ver o exercício número 5 aí. E eu acho que não vai dar tempo da gente fazer mais nada, viu, moçada? Vou colocar aqui, ó. Exercício 5. Página. Deixa eu ver que página que é. 298. Lá vai. Ó, eu não preciso desenhar esse monte de xizinho, de bolinha que ele desenhou, não. Uma só é suficiente para a gente saber que essa espira aí, ela está indo para a direita, né? E o campo magnético, ó, ele está saindo. Pronto. Eu vou desenhar a espira aqui, ó. A espira, pessoal, ela pode ser retangular, pode ser trapezoidal, ela pode ser quadrangular, pode ser triangular, não tem problema nenhum quanto ao formato dela. Ela só tem que ser fechada porque corrente elétrica só percorre circuito fechado, tá? E o que está ocorrendo com essa espira é que ela está indo para a direita, ó, cara, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade igual a 20 metros por segundo. O que mais que ele falou? Ele falou também do campo magnético, que é em 0,1 Tesla. 0,1 Tesla. E falou também sobre o comprimento da espira, que é esse aqui, ó. Deixa eu fazer uma cor diferente. 60 centímetros. Ou 0,6 metros. Esse aqui é o L, né? Aí ele está querendo saber, pessoal, qual é o valor. Ele fala assim, de acordo com essas informações, pode-se afirmar que a força eletromotriz induzida e o sentido da corrente induzida... a força eletromotriz induzida. Eu não sei se você lembra, numa dessas aulas passadas, a gente viu essa equaçãozinha aqui, ó. A força eletromotriz induzida era igual a
LBV, Legião da Boa Vontade, lembra? Aí, LBV. A força eletromotriz induzida, então, vai ser o L, que vale 0,6, vezes 0,1, que é o campo magnético, vezes a velocidade, que vale 20. Esse zero aqui com esse a gente pode cortar, né? Daí sai que a força eletromotriz induzida é de 1,2 volts. Tem que tomar bastante cuidado. Às vezes é uma espira só. Às vezes ele fala que são 1000 espiras. Se ele falar que são 1000 espiras, multiplica esse resultado por 1000. Ao invés de 1,2, daria 1.200 volts. Certinho? Agora, qual é o sentido da corrente elétrica? É bastante simples, pessoal. Ó, a gente coloca a força magnética no sentido contrário, né, ao da velocidade. Se está indo para a direita, a gente põe para onde? Para a esquerda, né? Dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí a força magnética, ó. Certinho? Aí eu vou utilizar a regrinha da mão direita, chamar de regra do tapa, para poder determinar o sentido da força magnética. Vamos ver? Lá vai, ó. O campo magnético aqui, ele está saindo. Então você tem que pegar e colocar dessa forma. Eu tenho que colocar lá, apontando lá para o fundo da sala, ou então apontando para vocês. O meu cotovelo assim, ó. Aí. Tá vendo? Campo magnético saindo. A palma da mão no mesmo sentido da força. Professor, por que o senhor desenha uma força lá e não aqui? É porque é lá que tem campo magnético, não é aqui, tá, pessoal? A gente sempre tem que desenhar na parte da espira que é perpendicular ao campo magnético e dentro do campo magnético, senão a gente não vai ter força magnética. Então, uma coisa assim, ó. Campo magnético saindo, força magnética para a esquerda e o polegar apontando para baixo. Esse é o sentido da corrente elétrica na espira. Então, a corrente elétrica aqui, ela vai estar assim, ó, descendo. Tá vendo? Qual o sentido da corrente elétrica, então? Anti-horário, né? É isso aí. Beleza? Então, ó, 1,2 volts e sentido anti-horário. Certinho, moçada? Então, gente, ficamos por aqui. Não deu tempo da gente ver aquilo que eu queria, que era transformadores e falar de derivada aí da função cosseno, né? Mas amanhã, no primeiro tempo, a gente consegue falar sobre tudo isso daí e já encerra também esse conteúdo. Beleza? Então, pessoal, beijo grande para vocês. Até amanhã cedo, hein? Vamos lá? Todo mundo amanhã cedo aqui comigo? Tchau, tchau, moçada. Tchau, pessoal. Tchau, Larissa. Falou, professor, até mais. Falou, João. Até mais, cara. Tchau, Gabriela. Até mais.